Começando mais um episódio do meu canal, Sexto Sentido, um canal para mulheres reais e suas histórias. Aqui a gente fala de sexo, sexualidade e autoestima. E a minha convidada de hoje é alguém muito especial, a doutora Cida Dornelles. Por favor, Cida, se apresente para nós. Que delícia estar aqui. Eu sou a doutora Cida Dornelles, sou fisioterapeuta, sexóloga, palestrante e estou pressentindo que hoje será um dia muito especial. Teremos assuntos quentes, Só do jeito que a gente gosta. do jeito que a gente gosta. Papo direto e reto, né, Direto Cida? e reto. Então, Sem censura. Sem censura. Então vamos falar um pouquinho sobre a tua história, né? Você falou que você é fisioterapeuta pélvica, sexóloga, mas eu sei que lá, para alguma idade sua, que eu não lembro qual é agora, você teve uma mudança de carreira, né? Sim, sim. Então conta um pouquinho pra gente. Então, eu sempre trabalhei com mulheres e sua autoestima. Então, tive clínica estética há mais de 20 anos e um belo dia de sol, era de sol mesmo, eu tive um problema com a minha intimidade. E aquilo fez toda a diferença, eu comecei a ver diferente, inclusive as minhas pacientes. E eu acho que naquele momento que eu mergulhei intensamente no universo feminino. E como foi pra você essa descoberta? Que tipo de problema na sua intimidade você teve? Desculpa, deixa eu Qual é? Então, eu tive um escape de xixi. Eu fui dar uma risada, num momento assim, realmente de felicidade, e eu tive um escape de xixi. Algo tão simples, mas só a mulher que vive isso acaba sentindo, principalmente o peso da fase de envelhecimento mesmo. Né? Então, os escapes urinários hoje eu tenho uma outra realidade, uma outra visão sobre isso. Muitas mulheres têm essa queixa e acham que é normal, porque vem com a idade. Depois que você tem filho, depois que você está na menopausa, isso é comum. Pode até ser comum, mas não é normal. E naquele momento eu virou uma chave, sabe? E mexeu muito com a minha autoestima. Porque você, Paula, você pode perceber, para nós mulheres, a palavra envelhecimento é uma palavra pesada. Mesmo aquelas mais descoladas, que falam que não tem problema, que não tem diferença, é complicado. Mexe com a autoestima. E às vezes é congruente com alguma fase da tua vida. Sim. Sabe? Então esse escape de xixi pra mim, que quem tá ouvindo, quem tá assistindo, pode achar assim, nossa, mas uma coisa tão... Sim. É porque você nunca teve. E ali que começa a gente a perder, a saber que está perdendo toda a autonomia do corpo, né? O assoalho pélvico, por exemplo, que é um músculo que a gente quase nunca fala. Hoje, obviamente, existem mais estudos, você na sua profissão está tratando isso diariamente, mas não é um assunto que se trata, por exemplo, nas academias. Estou falando das academias porque a gente vai malhar todos os músculos na academia. Sim. E esquece de um músculo tão importante, que tem todas as perdas que tem qualquer outro músculo do corpo. Só que, como você falou, chega na autoestima da mulher, porque um escape de xixi não é só um escape de xixi. Ele vai ali gerar, se a pessoa não tratar, o cheiro característico da urina. Né? A mulher não vai se sentir apta para o sexo, a sexualidade dela vai diminuir, a autoestima dela vai lá para baixo. Então não é algo simples, como você disse. Sim, não é algo simples. Não. E até mesmo falando em assoalho pélvico, em exercício, hoje muitas mulheres que me procuram são mulheres ativas, são mulheres mais jovens, mas que começaram a ter escape urinário na academia. Com a vinda do crossfit, com a vinda do funcional mais pesado, é uma queixa muito constante. Porque faz para baixo a gravidade, né? Porque você é como sobrepeso. Exatamente, porque é uma musculatura, o assoalho pélvico ele é uma rede muscular que é de sustentação. Sim. Ela vem por baixo, né, da gente e ela sustenta os nossos órgãos, mas é um músculo que você não exercita. Exatamente. E num movimento, num trabalho, num salto, num trabalho mais muscular mais intenso de outras partes do corpo, você sobrecarrega muito aquela região. Então é um músculo que você sobrecarrega, mas e não fortalece. Exatamente. Então eu tive esse escape, isso me deixou assim, nossa, me deixou chateada mesmo.
E quando eu voltei para Curitiba, eu estava viajando, voltei para Curitiba, eu já fui procurar. Eu queria procurar minha ginecologista para fazer uma cirurgia, queria fazer períneos já, pensa. E daí, falando com ela, ela falou assim, não é assim que funciona. E eu soube de um tratamento, a laser íntimo, e eu fui fazer, e aquilo virou uma chave. Mas você já era fisioterapeuta ou não? Sim, eu já era fisioterapeuta, só que eu não trabalhava com sexualidade nem com saúde íntima. Eu trabalhava só com estética e pós-operatório. Sim, bem então, diferente. mesmo trabalhando com mulheres sempre e tendo um contato, assim, reto, um contato íntimo com as pacientes, né? Porque você tem, o toque aproxima muito isso. Claro. Então, os procedimentos estéticos eu tinha pacientes de longa data, que viraram minhas amigas, mas nunca nenhuma delas, nem as minhas amigas mesmo, nunca falaram, tocaram nesse assunto, falam sobre isso. E depois que eu tive, eu comecei a perguntar e, meu Deus, quase todo mundo tinha, ou já teve, né? E aquilo, esse tratamento eu fiz, o laser íntimo eu fiz, eram 3 sessões e tal. Quando eu fiz a primeira sessão, no final de semana eu fui namorar com meu marido e aí que foi o que aconteceu mesmo, que foi assim, um marco histórico. A gente estava namorando, daí o meu marido perguntou assim, você tá apertando? Eu falei, não. Ele falou assim, você tá tão diferente. Com o laser. Isso Depois foi efeito do laser. a primeira sessão e tudo. Daí eu falei, não, eu fiz o laser. Ele falou, eu falei, mas eu contei pra você que eu fiz. Ele, mas eu não sabia que era dentro. E daí aquilo ali mexeu, sabe, assim, me senti assim, a mulher mais gostosa do mundo. Então aquilo, sabe, assim, mexeu com a minha autoestima. E as coisas foram acontecendo. Eu falei, gente, eu quero isso, não só pra mim. Para outras. Eu quero isso pra outras. E vi disso o quê? Um negócio. Claro. Então, eu vi a possibilidade de associar, de misturar autoestima com sexualidade, com saúde íntima. E falei, gente, eu quero isso pra mim. E daí, nesse momento, eu pensei, quais são as 2 coisas que mais vendem hoje? Estética e sexo. E eu tenho um produto que oferece as 2 questões. Só que daí, junto com isso, veio um monte de coisa, né? Eu falei, pra eu ser a melhor, eu queria ser a referência nisso. Então, em Curitiba existia, mas era assim, tipo, 1, 2 pessoas que faziam. Eu falei, tá, peraí, se é uma coisa que eu acredito muito, que eu quero ser a melhor. Eu quero ser a melhor, eu quero ser uma referência. E pra você ser referência, você tem que fazer só isso, né? Você não pode fazer mais isso. Você tem que fazer só isso. Pra você se dedicar e pra realmente você ser aquela referência. Você tem um foco, né? Um foco. E eu fiz isso, Paulo. Virei. Aí que você saiu da questão de pós-operatório pra eu começar a tratar isso. Exatamente, a minha clínica era uma clínica montada, de estética, com os aparelhos, tudo. Eu falei, não quero mais. E mergulhei. Fui fazer especialização, fui fazer outros cursos. Só que tem mais, sabe, as coisas foram acontecendo, mesmo eu sempre lidando com mulheres, mesmo eu sempre trabalhando com essa questão de imagem. E a sexualidade, ela vem como consequência disso. Com certeza. Lógico, se você está melhor, se você está se sentindo mais bonita, enfim, que seja. Você quer ir pra jogo, né? Você quer, ponto. né? Você fica E você se aberta sente pra mais isso. segura na cama. É impressionante. Exatamente, tudo isso. Mas mesmo eu, né, quando eu comecei a receber essas minhas pacientes para fazer as avaliações, para fazer o laser, aí que começaram as outras questões. Eu não podia vender só um aparelho. Por quê? Porque quando nós mexemos com intimidade, com sexualidade, Muda você muita mexe coisa, né? com tudo. Você mexe intensamente com essa mulher. Porque ali, na região íntima, ainda mais algo dentro, né, vagina, dentro de você, as memórias que você tem, as situações emocionais que você tem, tudo, relação mãe e pai, abusos, frustrações, relacionamentos que não deram certo, você vai trazendo tudo aquilo, autoestima. Tá tudo dentro da energia sexual. Tudo, relação de você com o teu corpo, relação com você com a tua profissão, você tá bem, você não tá, com tudo isso eu vi que essa força mesmo que os livros nos trazem como algo especial é verdade.
que realmente a gente tem essa energia, essa força que rege realmente quem somos e até onde a gente quer ir. E você deve ter acompanhado muitas mudanças nessas mulheres, né? Isso, daí foi quando eu achei necessário buscar algo a mais. Que foi quando eu fiz sexologia também. Por isso veio a sexologia. Daí veio a sexologia. Então eu acabei unindo as duas questões, porque eu não conseguia tratar só fisicamente. Ficam aliadas, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Uma dor na relação, sim, uma falta de dificuldade de orgasmo, uma falta de sensibilidade, muitas outras questões vêm, isso é comprovado. Muita coisa tá na cabeça da mulher, né? O sexo, 50% do sexo é na cabeça, pois é aqui, né, lá no mês de século que tudo acontece, aqui o estímulo vem, entende? Então se tem algo acontecendo ali, no início de tudo, é ali que a gente tem que tratar também. Com certeza. E assim que foi essa minha transição de carreira, essa minha mudança, que foi uma cura, começou comigo e eu fui atrás. E você quis ajudar outras mulheres. Sensacional. Sim. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a doutora Cida na sua intimidade, né? Com certeza. Não é só trabalho, não né, é só Cida? trabalho. Conta um pouquinho pra mim sobre relacionamentos. Você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. Eu tenho o Vinícius, de 24, e o Henrico, de 6. Tem 18 anos ainda de diferença, né? Sim. Um menininho. E como foi ser mãe depois de tantos anos? Olha, ser mãe eu acho assim que é uma das maneiras de você realmente ter esse autoconhecimento, esse amadurecimento, a você conseguir ser mais do que você já é, ser diferente. Então a maternidade para mim, apesar de ter esse espaço de tempo tão grande, né, ele traz a mesma simbologia, né? Só que lógico, eles são filhos de uma mãe que trabalha, de uma mãe que é empreendedora, de uma mãe que busca. Eu, apesar de ter uma criação muito tradicional, eu não sou uma mulher tradicional. Dizem que toda família tem a ovelha negra, né? Eu não me considero ovelha negra, mas eu me considero uma pessoa... Aquela que quebrou o sistema. Que quebrou o sistema, exatamente. Sabe? Então, a minha trajetória em termos de maternidade, em termos de relacionamento, hoje, né, eu tenho um relacionamento, tenho meu marido, nós moramos em casas separadas, em cidades diferentes. Então, não é nada tradicional, mas é o que dá certo para nós, é o que deu certo. E quando eu falo sobre isso, né, as pessoas têm aquele impacto, né? Porque então sempre o diferente causa isso. Mas eu sempre falo, Paula, que dentro da palavra empoderamento, eu acho que não existe uma frase que explique mais o que é empoderamento. Que é você ter e exercer o seu poder de escolha. Escolha de tudo, do que você quer ser, de quem você quer ser, de como você quer ser, o poder de escolher com quem você quer estar. E da forma como funciona para vocês, não como a sociedade impõe. Exatamente. Então, quem disse que eu, uma mulher de 50 anos, não posso ter cabelo comprido? Quem disse que eu não posso ter um relacionamento dessa maneira, porque foge do tradicional? Quem disse que eu não posso ser mãe com 44 anos? Entende? Então eu acho que eu sou uma mulher que foge do tradicional, mas não por isso é algo que é errado, é algo que não. É que eu exerço o meu poder de escolha mesmo. Exatamente. Você faz aquilo que realmente está no seu coração. Até o relacionamento, né, Cida? A gente vê tantos relacionamentos aí que não dão certo, que os casais empurram com a barriga para manter as aparências, por tantos outros motivos, né? Vocês não, se você está com seu marido hoje é porque você quer estar com ele, independente do formato, como deu certo para vocês. Isso é muito legal. E a questão da sua maternidade, eu até toquei nesse assunto, porque nós estamos entrando no mês das mães, né?
E muito se endeusa as mães, no sentido de romantizar, né? A mãe, ela tem que ser perfeita, a mãe, ela tem que ser intocável, a mãe não erra, a mãe não transa, né? E a gente até brincou esses dias que a gente ia fazer uma entrevista chamada A Mãe Tá On, né? Então me conta um pouquinho desse lado, que eu quero falar sobre isso. A mãe tá on? A mãe tá on. Veja, porque assim, para os filhos não conseguem ver a mãe como mulher. Os filhos veem a mãe como mãe. Aquela santidade. É uma figura separada, né? Você é uma figura separada. Então, deixa que eles pensem assim. Né? Mas a gente não pode esquecer da nossa sexualidade. Da nossa visão. Exato. A nossa visão, por isso que é importante. E eu recebo muitas mulheres nessa fase. E isso é uma queixa muito grande, muito frequente, sabe? Depois que eu fui mãe, eu me dedico para o meu filho. Eu não me dedico mais ao meu marido, ao meu relacionamento, eu não me dedico mais a mim. Então, isso é algo muito importante que as mulheres elas precisam compreender e saber que a maternidade é mais um papel. Que por mais difícil que seja, é um papel. É um papel. Você pode ser outra pessoa fora ali da maternidade, né? Existe a mulher ali por trás. Exatamente. E isso vem explicando muitos relacionamentos, muitos casamentos que acabam ficando o quê? Não digo desgastados, mas ficam distantes. Por quê? Porque a mulher não consegue mais se ver como mulher. E outras mulheres que se veem como mãe dos maridos. É uma outra questão, eu não vou entrar hoje, né? Mas falando com esse título assim, A Mãe Tá On, exatamente isso. A mulher, ela precisa alimentar a sua sensualidade. Exato. Essa coisa de você deitar de pijama, né? De camiseta. De político? De croque no pé. Isso, pra quê? Calcinha nude. Exato, pra que isso? Pra que isso? A gente não pode esquecer, eu concordo com você. Não pode esquecer. Daí tem algumas mulheres assim um pouco mais feministas que tem aquelas frases prontas, né? Mas isso é mais um papel que a gente tem que ser. Não é. A gente não pode esquecer da nossa essência. A nossa essência de mulher, ela vem também da nossa inspiração, da nossa sensualidade, da nossa sexualidade. Nosso poder de sedução, que é maravilhoso. Exatamente. E não existe um relacionamento, uma relação sem sexo. Não existe. Isso vira o quê? Um contrato, uma sociedade, um parente dentro de casa. Um irmão. Exatamente. Agora aí que vem aquela questão. Não é porque eu quero fazer sexo que tenho que fazer aquelas mini Olimpíadas. Se você curtir, tá tudo certo. Mas o sexo ele tem que ser combinado performático. com os dois. O sexo ele tem que ser a dois, ele tem que ser combinado a dois. Né? E aí vem a intimidade, né? Aí vem a conversa com o parceiro. E, enfim, mas é isso aí, mas concordo. E voltando ao assunto, a gente não pode esquecer do lado sensual. E você é uma mulher muito bonita, muito sensual, né? Cida, que chama atenção. É verdade. A gente vê, é nítido em você. Talvez por você tratar desse assunto, por você lidar com muitas mulheres. Isso aflora. Isso é muito legal. E como que você sempre foi assim? Sempre foi assim? Mesmo com a tua criação conservadora, isso não foi um atrapalho para você? No início, assim, eu falo com meu pai que é o responsável, ele me mimou muito, assim. Eu fui uma menina, uma criança, sempre com brinco, pulseirinha, laço no cabelo, vestido. Eu sempre tive essa vaidade alimentada, né, quando pequena. E eu sempre gostei muito, sabe, disso de moda, de vestir, de maquiagem, de cabelo, eu sempre gostei. E isso foi alimentado no decorrer da minha vida, né? E eu acho que as mulheres, elas também têm isso. Só que em algum momento da vida esqueceram de alimentar. Se perde. Lógico que é mais prático você sair de tênis e camiseta e uma roupa confortável, uma leg, é mais confortável e mais prático. Não precisa ser regra, né? Pode, entende? Mas eu acho que você tem que ter mesmo se você for dessa esportista que gosta disso, dá pra você colocar um colorido, uma cor, um brinco, um batom, um perfume. Então tudo
Isso. E a questão da sua sexualidade, você sempre lidou muito bem também? Não. Teve ali o ponto da criação. A minha criação, sim, né? Então a minha criação sempre teve um fundamento religioso muito intenso. Não fanatismo, né? Mas os princípios da igreja. Assim. Então, né, de casar virgem, dessa questão de ser pura, né? Então eu sempre tive isso. Eu tinha muito medo e falta de informação. Minha mãe tem uma diferença grande, ela também me teve depois dos 43, com a maternidade que eu tive em Henrico, e eu sempre foi muito tímida, assim, então nós nunca conversamos sobre isso. Não era comum as conversas naquela época, né? Não eram comuns. Então, eu tinha muito pudor, essa é a palavra. Né? Então, você ter vergonha é uma coisa, agora o pudor ele te bloqueia muito. Então, eu tinha muito pudor em relação ao meu corpo, em relação ao toque, em relação a essas questões, assim. Né? Tanto que no meu primeiro namorado, eu tinha essa curiosidade de saber como era, né? Mas eu tinha muito medo. De você ter noção, eu, adolescente, em casa, os 2 irmãos são bem mais velhos que eu tinha medo de me secar com a toalha que eles tinham se secado depois do banho de engravidar. Olha, falta de informação, né? Então, por essa questão assim de não falar sobre o assunto como é importante, não falar sobre isso. Então, e é a realidade da maior parte das mulheres ainda hoje, não falar sobre isso. Exatamente. Né? Não falar. Então, e a maior diferença que eu vejo entre a educação da menina e do menino é essa. A mulher é sempre mais. Tem que ser mais recatada, a mulher não pode se tocar, tira a mão daí, aquela frase que a gente escuta, né? O menino não. O menino já cresce com a mão ali, né, Cida? Ele vai fazer xixi, vai botar a mão ali. Ai, que lindo, olha lá, o saco roxo e tal, que os tios, os parentes falam. É muita diferença cultural e por isso que a gente cresce com tanto bloqueio, né? Você sabe que nesse último curso que eu fiz, agora há 2 semanas, eu fiz um curso sobre neopompoarismo, que é uma nova técnica, também em breve teremos novidades, que justamente a introdução ao assunto nos trouxe a realidade das mulheres tailandesas, por exemplo, aquelas mulheres que fazem aquelas performances, que jogam bola, enfim, né? Joga até vôlei, né? É lá que nasceu o pompoarismo, né? Então, só que você veja, lá a cultura das mulheres, das meninas, é totalmente diferente. A relação com a intimidade das meninas vem desde pequeno, mas não trazendo a intimidade para sexo. Sim. A intimidade como algo sagrado que faz parte do teu corpo, que você precisa ter essa conexão. Porque faz parte do nosso corpo, a gente encosta no braço, passa a mão no cabelo. Exatamente. Né? Por que não conhecer ali a região? Então ali, pra você ter noção, é algo também que eu até não sabia que era tão cedo assim, mas isso é abordado desde a infância com as meninas. Elas começam a prática do pompoarismo cedo, né? Começam. Mas eu digo, essa conexão do corpo com a intimidade, não existe uma separação. Sempre é visto o corpo como um todo e uma região sagrada, aquela região, porque é a região onde tem o nascimento, onde tem o início da vida, fecundação, etc. Tá? Então você veja que é totalmente diferente você tratar uma mulher dessa falando sobre isso e você pegar uma outra mulher com uma criação completamente diferente. Exatamente, ocidental, tudo que sempre teve essa criação de não poder, de não mexer, de não olhar, de não identificar, né? E falar sobre o popularismo, falar sobre esse tipo de prática. Então é diferente. Você tem noção, algumas mulheres que quando a gente vai iniciar esse projeto, esse tratamento, enfim, quando eu peço assim para contrair, não sabe. Contrair o bumbum, contrair a coxa, contrair tudo. Não tem consciência. Não tem consciência corporal, entendeu? É como se aquele pedaço do não corpo não faz parte. Entende? Então, hoje, você falar sobre isso, você não pode lidar com todas as mulheres de uma maneira igual. Porque tem algumas que como a gente falou agora, que a intimidade não faz parte, é algo fora. E falando sobre mim,
né, o pessoal da igreja, às vezes os retiros, as questões assim que eram faladas, isso naquela época, é que eu acho pesado a gente falar sobre masturbação, porque a palavra já é pesada por tudo que isso já trouxe com o passar dos anos, mas sempre falou-se que uma mulher que se masturba, uma mulher que se toca, o demônio está com ela, o demônio vai deitar na cama junto. Então tem isso, tem todas essas crenças, todas essas questões pesadas que a igreja trouxe. Que é muito difícil de tirar. Né? Mas você, quando entrou nessa área, que você mudou um pouco essa questão de ser bem resolvida com a sua sexualidade, ou isso já veio antes? Não, eu já veio antes essa questão, né, de eu gostar, de eu provar, de eu querer coisas assim, não de coisas diferentes, mas de querer explorar realmente, né, de querer explorar o meu corpo, as minhas sensações. Mas, por exemplo, eu lembro hoje do meu primeiro orgasmo. Hoje eu lembro, que eu achava que o que eu sentia já era gostoso, que era aquilo. Até que você descobriu. E não foi que era. Sim, né? Era com o meu primeiro namorado, que foi o meu primeiro marido. E não foi no começo. Eu lembro que a gente já tinha relações sexuais e tudo, mas eu achava que aquilo que era bom, assim, que aquilo. E daí num dia eu senti algo diferente. E eu queria sentir aquela sempre. sensação aí foi assim, descobrir. Entende? Mas veja, naquela época ainda, eu não tinha liberdade no meu corpo. Eu não tinha nem a liberdade da nudez. Você vê que você já era casada. Sim, eu não me sentia à vontade, sabe, assim, de estar nua no momento. Sim, sabe, de me exibir, essas coisas gostosas. Por quê? Porque eu tinha esse bloqueio em relação o que era certo errado, né? As crenças, né? E então, eu acho que com o passar do tempo, com essa questão mesmo de você amadurecer, né? De você se gostar, eu sempre tive um apelo assim muito complicado em relação à estética, uma exigência estética pessoal muito grande, sempre foi assim. Então isso era algo que eu tinha um distúrbio de autoimagem, sabe? E quando na minha profissão eu tratava essas mulheres que vinham por um apelo estético, um tratamento estético, eu via, meu Deus, quantas mulheres que tentam num tratamento estético resgatar, buscar uma outra questão. Autoestima, né? Que vem autoestima, assim, de repente, né, se o meu bumbum estiver mais redondo, se minha celulite sair, o meu namorado, o meu marido não vão me trair, vai parar com isso e tal. E eu escutei isso muito, muito. E eu acho assim que a melhor maneira de você aprender é com as pessoas, é se relacionando, ouvindo histórias, exatamente, ouvindo histórias. É aquilo, sabe, de uma maneira ou de outra, fez parte de uma cura pra mim também. Claro, tua experiência, né? E a gente realmente aprende também com os erros dos outros. Exatamente. Então essas questões dessas buscas, esses apelos, isso sempre fez parte da minha vida profissional. Então isso com certeza. Porque você sempre foi ali, você sempre foi muito questionadora, né, Cida? E essa questão em relação ao corpo. Hoje, quando as pacientes me procuram, quando a gente inicia o tratamento, essa relação com o próprio corpo, isso eu trabalho muito. E nem todas as mulheres estão preparadas para iniciar um tratamento na região íntima. Às vezes eu inicio de outro jeito, eu sugiro um tratamento estético, vamos mudar a cor do cabelo, vamos fazer uma coloração, vamos fazer alguma outra coisa. Se a pessoa não conhece o básico, como é que ela já quer ir para lá direto? Isso, porque às vezes ela não quer mexer naquilo ainda. Né? E você pode resgatar a sua sensualidade, a sua sexualidade de outras maneiras. Muitas formas, né? A gente pode desenvolver a nossa sexualidade, né? Você sabe que uma vez eu atendi uma paciente que fez uma cirurgia plástica, mas assim, sério, ela mudou muito, muito. E ela já teve um upgrade, assim, tudo, né? Autoestima, tudo. Só que ela usava óculos. Ela usava óculos, mas era um óculos, sabe aquele óculos que não combinava com ela?
e usava um cabelo também que não combinava com ela. E daí, né, eu já tinha intimidade, tudo, eu comecei a sugerir que ela fazia também, via em mim, assim, uma pessoa, sabe, uma consultora, sabe? Que é a afetividade, assim, vira íntima, né? E daí eu falei pra ela, você já pensou em usar lente ou a gente mudar essa relação? O que você acha disso? E eu falei, e ela comentou meio que ia no salão, eu falei assim, o que você acha da gente mudar essa cor do cabelo e fazer... Eu fiz uma consultoria, sabe, pra ela. E você não tem noção que essas mudanças parece que foram maiores do que toda a cirurgia. Mas é que a autoestima, né, Cida, eu falo muito para as mulheres, não é só de dentro para fora, é de fora para dentro também. Sim, são coisas que se complementam. E eu quero saber, pra gente já ir pros finalmente, já que estamos falando de autoestima, como que você lida? Você tem algum ritual de autoestima diário? Que faz você sentir, hoje eu tô... Sim, conta pra nós. Então, eu não sei estar sem maquiagem, brinco, perfume. Isso é uma coisa assim que faz parte de mim, né? Então mesmo quando eu vou namorar com meu marido, assim, eu gosto de estar bonita, assim, né? Não vou falar que eu não faço maquiagem, né? Mas eu gosto de estar bonita, eu gosto de me olhar durante o sexo, eu gosto de apreciar também, né? Apesar de que um dos momentos mais especiais no sexo é o olho no olho, né? É você conseguir entrar por outros lugares na outra pessoa, mas eu acho que a gente tem que apreciar também. A gente tem que se sentir bonita para o outro nos achar bonita. Isso, até mesmo o espelho é algo que muitas mulheres não se sentem à vontade, fora a luz, né? É o espelho, né? Mas você tem que se apreciar, você tem que gostar do que você está vendo. Lógico. E para você gostar não é o fato de você estar perfeita. De jeito nenhum. Né? Porque daí você nem relaxa, né? Você tem que encolher a barriga, empinar o peito, puxar para como coisa que eles estão preocupados com isso, né? Então, é pira nossa. Exatamente. Então, quanto mais à vontade você está naquele mais momento, gostoso fica. Mais gostoso fica. Então, o meu ritual é esse, assim, eu gosto do cheiro, eu gosto né, de maquiagem, eu gosto... Roupa também é uma coisa que me encanta muito. E vou te falar que lingerie em si não é algo que eu tenho tanta tara, assim. Tanta tara hoje por isso. Olha que interessante. Hoje eu não tenho tanta, assim, mas eu já tive aquelas coleções, sabe? Aquelas malinhas, né? Tipo Kit Paola, né? Você abre lá e tem aquilo, eu gosto também, isso é uma coisa que eu gosto. Eu acho assim que o sexo ele tem que ser divertido. Gostoso pra ambos. Ele tem que ser divertido, tem que dar risada. Tem que ter brincadeira. Eu acho que às vezes muitas mulheres acham que tem que ser performático. Lógico, um dia, uma situação e tudo mais, eu acho que vale. Não é normal você fazer pornô todo dia, né? Não existe isso, é fora da realidade. Não existe isso. O importante é você estar na intimidade, no prazer com o seu parceiro. Sim, mas eu acho assim que os brinquedinhos, que tudo isso é muito gostoso, né? Aproxima o casal. Aproxima o casal e veja, até em relação a essa outra visão que eu tinha antes por causa da religião. Então hoje os sex shops, os brinquedos, eles não têm nada de pornográfico. Muito pelo contrário. Não tem nada de pornográfico, entende? Tudo na vida depende de como você usa, para que fins você usa, com quem você usa. Entende? Então, você comprar uma algema, um chicote, o que você quiser dentro daquilo que tá combinado, tá valendo, né? E se aquilo você está fazendo para aproximar, né, o teu marido, o teu relacionamento, enfim, que seja, se aquilo está sendo... Só pode ser bom, né? Só pode ser bom. É isso. Então eu não vejo, então isso é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre isso, né, que não tem nada de pornográfico, porque a palavra pornografia, ela não é algo, isso, assim, como é que eu vou te falar, não é algo assim só relevante em relação à palavra sexo. Né? Então, o sexo é uma coisa, a pornografia é outra, né? Faz parte
Sim, faz pode parte, alimentar a mas imaginação. não é exatamente, Mas não é, não pode servir de referência. Exatamente. Amor, me diga uma coisa, você tem algum recado para essas mulheres que estão nos ouvindo? Eu tenho. Então, se o nosso tema hoje é a mãe tá on, o meu recado é para você, mulher que é mãe e que percebeu, que se deixou de lado por um tempo, que esqueceu do teu lado mulher e só está executando o seu lado, o seu papel de mãe. Então, não é o fato da paternidade ter chegado que você deve esquecer do outro lado, né? Do lado mulher, do lado sensual, do lado sexual. Isso é muito importante, isso faz parte da tua essência, isso faz parte do teu feminino. Então, a dica é para você voltar a se cuidar, voltar a se achar bonita, resgatar a tua autoestima e colocar alguns limites. Eu acho que todo ser humano precisa de limites. Então a dica de hoje é tenha limites e coloque-se em primeiro lugar. Que lembra, uma mulher feliz, uma mãe feliz é um lar totalmente diferente. Essa é a minha dica para você. Cida, muito obrigada, fiquei muito feliz com a entrevista que deu certo finalmente. Deu certo. Obrigada. E vamos aguardar agora sair esse episódio, ansiosa já. E tudo de bom pra você ter. Pessoal, feliz Dia das Mães, mulherada que tá ouvindo aqui. Agradeço demais por terem chegado aqui até o final. Quero pedir para que você que não se inscreveu ainda, coloque ali o seu sinalzinho de inscrição, curtam esse vídeo, compartilhem e até o próximo episódio. Obrigada!